Essa foi a noite mais aterrorizante da minha vida e aconteceu há 3 meses. Ainda acordo suando quando lembro. Trabalho transportando eletrônicos há 8 anos e conheço bem as estradas da Serra. Naquela noite estava levando uma carga de televisores e celulares para uma loja no interior, uma rota que já fiz centenas de vezes. Eram umas 2 horas da manhã quando comecei a subir a serra. Estrada sinuosa, cheia de curvas fechadas, dessas que você tem que ir devagar mesmo. O movimento estava zero, só eu na pista. Chuva fina, neblina, visibilidade ruim. Condições péssimas para dirigir, mas eu tinha prazo para cumprir. Foi numa curva mais aberta, uns 15 km serra acima, que vi o carro parado no acostamento com o pisca-alerta ligado. Um Corsa branco meio velho. Tinha um cara do lado de fora, acenando com os braços como se precisasse de ajuda. Minha primeira reação foi passar direto. Estrada deserta, madrugada, carga valiosa. Mas o cara parecia realmente desesperado. Resolvi parar uns 50 metros à frente. Desci da cabine e caminhei até ele. Era um homem de uns 40 anos, magro, barba por fazer, roupas escuras. Que houve, parceiro? Perguntei, mantendo uma distância segura. O carro morreu, cara. Bateria, acho. Você tem jumper? Ele falava normal, mas alguma coisa no jeito dele me incomodava. Não conseguia identificar o que. Tenho sim. Vou buscar. Voltei caminhando pro caminhão, mas quando olhei pro carro dele, reparei que as luzes do painel estavam acesas. Se fosse bateria, não deveria ter energia nenhuma. Isso me deixou alerta. Quando voltei com o cabo, ele estava mexendo no porta-malas. Deixa eu ver a bateria primeiro, falei, me aproximando. Foi aí que vi. No banco de trás tinha uma barra de ferro e um facão. O cara não estava com problema no carro, estava me esperando. Meu sangue gelou. Fiz que não vi nada e falei, vou ligar o caminhão para dar a partida. Caminhei normalmente até a cabine, mas quando cheguei lá, entrei e acelerei fundo. Saí cantando pneu, deixando o cara para trás. Pelo retrovisor vi ele correndo pro carro. Achei que tinha me livrado do problema, mas em menos de 2 minutos vi os faróis dele no meu espelho. O maluco estava vindo atrás de mim em alta velocidade. A estrada era uma serpentina danada. Eu não podia acelerar muito com o caminhão carregado, mas o cara no carro estava voando. Em poucos minutos ele estava colado na minha traseira, fazendo sinal de luz alta, buzinando feito louco. Pensei que ele fosse desistir, mas ele começou a tentar me ultrapassar em lugares impossíveis. Curva fechada, ele vinha pela contramão. Eu fechava a passagem e ele voltava para trás de mim, acelerando ainda mais. O cara estava completamente descontrolado. Numa reta pequena, ele conseguiu ficar do meu lado. Olhei para baixo e vi ele gritando alguma coisa, fazendo gestos para eu parar. Quando não parei, ele jogou o carro contra a lateral da carreta. Senti o impacto e o barulho de metal amassando. O maluco estava tentando me tirar da estrada. Consegui manter o controle e acelerei o que pude. Ele ficou para trás por uns segundos, mas logo estava na minha cola de novo. A situação estava ficando perigosa demais. Numa curva mais fechada, peguei o celular e tentei ligar para a polícia, mas não tinha sinal na serra. O cara continuou com as tentativas de ultrapassagem suicida por mais uns 10 quilômetros. Numa curva ele quase capotou tentando me passar pela direita. Pensei que fosse o fim da perseguição, mas ele recuperou o controle e continuou atrás de mim. Foi aí que tive uma ideia. Conhecia uma estrada secundária uns 5 quilômetros à frente, uma estradinha de terra que cortava para outro município. Se eu conseguisse entrar lá sem ele ver, talvez conseguisse me livrar. Quando cheguei no desvio, apaguei as luzes e virei rapidamente na estradinha. Era um risco porque a estrada era estreita e cheia de buracos, mas era a minha única chance. Fiquei parado uns minutos com o motor desligado, esperando. Vi os faróis dele passarem pela estrada principal. Pronto, tinha conseguido despistar. Respirei aliviado e liguei o caminhão para continuar pela estrada de terra. Ia dar uma volta maior, mas chegaria no destino pela manhã. Rodei uns 20 minutos na estradinha esburacada. Quando saí na rodovia principal do outro lado, achei que tinha me livrado do problema. Mas quando olhei no retrovisor, quase tive um troço. Lá estavam os faróis do Corsa branco de novo. Como é que ele sabia qual caminho eu tinha pego? A estrada de terra tinha várias bifurcações, várias possibilidades. Não fazia sentido ele ter me achado tão rápido. Mas lá estava ele, colado na minha traseira novamente. Dessa vez mais agressivo ainda. Começou a bater na traseira da carreta, tentando me fazer perder o controle. O barulho era terrível, sentia o caminhão balançando a cada impacto. Numa reta longa,
ele veio pela lateral e jogou o carro contra a cabine. A batida foi tão forte que rachei o vidro da janela. O cara estava completamente fora de si, disposto a morrer só para me parar. Decidi tentar outro desvio. Mais à frente tinha uma entrada para uma cidade pequena que eu conhecia. Talvez conseguisse chegar no posto da polícia. Quando cheguei no trevo, virei sem sinalizar, na última hora. Dessa vez consegui um pouco mais de vantagem. A cidade estava dormindo, ruas vazias. Procurei desesperadamente o posto policial, mas quando achei, estava fechado. Era uma cidade muito pequena, só tinha um policial de plantão durante o dia. Não sabia mais o que fazer. Parei na praça central e desci da cabine com uma chave de roda na mão. Se o cara quisesse briga, pelo menos eu não ia ficar indefeso. Fiquei esperando ele aparecer, mas não veio ninguém. Esperei uma hora parado na praça. Nada. Comecei a achar que tinha conseguido me livrar dele de vez. Quando já estava amanhecendo, resolvi sair da cidade e continuar viagem. Peguei a saída da cidade e voltei para a rodovia principal. Estava me sentindo mais seguro, pensando que o cara tinha desistido. Mas quando entrei na rodovia e olhei no retrovisor, meu coração parou. Lá estava o Corsa branco, saindo da cidade atrás de mim. Como ele sabia que caminho eu ia pegar? Como sabia que eu ia voltar para a rodovia principal? Não fazia sentido nenhum. Era como se ele conseguisse ler meus pensamentos, prever cada movimento meu. Dessa vez não esperei. Acelerei fundo, mesmo sabendo que era perigoso. Preferi arriscar um acidente a enfrentar aquele maluco de novo. Mas em poucos minutos ele estava na minha cola, mais agressivo que nunca. A perseguição continuou por mais uma hora. Ele tentava me ultrapassar, batia na traseira, jogava o carro contra a lateral. A carreta estava toda amassada, os espelhos quebrados. Eu estava exausto, com os nervos em frangalhos. Foi quando tive sorte. Numa curva fechada, apareceu um posto da polícia rodoviária. Vi a viatura parada lá e acelerei na direção dela, buzinando desesperadamente. Os policiais saíram para ver o que estava acontecendo. Parei em frente ao posto e desci correndo. Me ajudem. Tem um maluco me perseguindo há horas. Olhei para trás esperando ver o Corsa, mas não tinha ninguém. A estrada estava vazia. Os policiais me olharam com desconfiança. Que perseguição? Não tem ninguém aí. Expliquei tudo o que tinha acontecido, mostrei os amassados na carreta, o vidro rachado. Eles viram que era real e fizeram o boletim. Mas nunca acharam o cara. Nunca acharam o Corsa branco. Fizeram buscas na região, checaram as câmeras de segurança, nada. Era como se ele tivesse sumido no ar. O que mais me assombra até hoje é como ele conseguia me achar sempre. Não importa que desvio eu pegasse, que caminho escolhesse, ele sempre aparecia sabendo exatamente onde eu estava. Como se conhecesse cada estrada, cada atalho, cada possibilidade. Nunca mais fiz aquela rota de noite. Mudei meus horários, evito estradas desertas. Mas às vezes, quando estou dirigindo de madrugada, fico checando o retrovisor. Sempre com medo de ver aqueles faróis de novo, daquele Corsa branco que parecia me conhecer melhor do que eu mesmo. Já faz uns 2 anos que isso aconteceu, mas até hoje eu fico com um frio na barriga quando lembro. Trabalho como caminhoneiro há mais de 15 anos, sempre fazendo a mesma rota, e conheço cada buraco, cada curva dessa rodovia. Tenho meus pontos de parada certinhos, lugares onde sei que posso descansar e abastecer sem problema. Um desses lugares é um posto numa cidade do interior. Nada muito especial, mas fica bem localizado e o pessoal sempre foi gente boa comigo. Como dirijo de madrugada para evitar o trânsito pesado do dia, sempre chego lá por volta das 3 horas da manhã. É um horário meio morto, só tenho eu e mais uns 2, 3 caminhoneiros por ali. Foi numa dessas paradas, deve ter sido em março de 2022, que comecei a reparar no cara. Da primeira vez achei estranho, porque era 3 horas da manhã e o sujeito tava ali parado, bem vestido, de terno escuro, como se fosse trabalhar num escritório. Não fazia muito sentido alguém assim estar num posto de gasolina naquela hora, mas pensei que talvez o carro dele tivesse quebrado ou algo assim. O que me chamou a atenção foi a postura dele. Ficava parado bem próximo às bombas, mas não abastecia nada. Só ficava ali, olhando fixo para frente, como se estivesse esperando alguma coisa. Não mexia no celular, não fumava, não fazia absolutamente nada. Só ficava parado mesmo. Na segunda vez que vi ele, umas 2 semanas depois, estranhei mais ainda. Mesma hora, mesmo lugar, mesmo terno escuro. Dessa vez prestei mais atenção e percebi que ele estava exatamente na mesma posição da vez anterior. Mesma postura, mesmo olhar fixo.
Isso já começou a me incomodar. Comecei a reparar mais nos detalhes. O terno era bem escuro, quase preto, e mesmo com a pouca luz do posto dava para ver que era bem arrumado. O cara devia ter uns 40 e poucos anos, cabelo bem penteado, postura ereta. Parecia executivo, sabe? Mas o que mais me marcava eram os olhos dele. Quando a luz da bomba batia no rosto, dava para ver que ele tinha um olhar completamente vazio, como se estivesse olhando através das coisas. Nas semanas seguintes, toda vez que eu parava no posto, lá estava ele. Sempre no mesmo horário, sempre no mesmo lugar. Comecei a ficar paranoico e passei a observar ele de longe, de dentro da cabine do caminhão. Uma vez tentei me aproximar, mas quando cheguei perto das bombas, ele simplesmente não estava mais lá. Olhei para todos os lados, procurei no banheiro, na loja de conveniência, nada. Tinha sumido. A coisa ficou mais estranha quando comecei a ter a impressão de que ele estava me observando também. Era uma sensação muito desconfortável, como se alguém estivesse me vigiando o tempo todo. Quando eu descia do caminhão, sentia os olhos dele grudados em mim. Quando abastecia, era como se ele estivesse analisando cada movimento meu. Numa noite, não aguentei mais e resolvi falar com ele. Respirei fundo, juntei coragem e fui até onde ele estava. Cheguei perto e disse: "E aí, parceiro, tudo bom? Sempre te vejo aqui nesse horário." Ele virou o rosto para mim devagar, com aquele olhar vazio, e não falou nada. Absolutamente nada. Só ficou me encarando de um jeito que me deu calafrios. Insisti: "Seu carro quebrou? Precisa de ajuda?" Nada. O cara continuou me olhando como se eu fosse um fantasma. Comecei a ficar nervoso e falei mais alto: "Oh, cara, você tá bem?" Foi aí que ele fez algo que nunca vou esquecer. Sorriu. Mas não era um sorriso normal, era um sorriso forçado, artificial, como se alguém tivesse puxado os cantos da boca dele com fios invisíveis. Saí de perto na hora. Voltei pro caminhão com o coração disparado e fiquei observando ele de longe. Continuou parado lá, com aquele sorriso estranho no rosto, olhando na minha direção. No dia seguinte, quando parei no posto, fui direto conversar com Joelson, o frentista que trabalha de madrugada há anos. Conhecia ele bem, sempre batíamos papo quando eu parava lá. Perguntei sobre o cara de terno que ficava sempre nas bombas às 3 horas da manhã. Joelson me olhou com cara de confuso e disse: "Que cara de terno? Não tem ninguém aqui nesse horário além de vocês caminhoneiros. Você tá falando de quê?" Expliquei direitinho. Cara de 40 e poucos anos, terno escuro, ficava parado nas bombas. Joelson balançou a cabeça. "Cara, você deve ter sonhado ou confundido com alguma coisa. Eu fico aqui a noite toda e não vejo ninguém assim. E olha que eu reparo em tudo que acontece." Achei que ele tava de brincadeira e insisti: "Para com isso, cara. Eu conversei com o sujeito ontem. Ele tava bem ali na bomba número 3. Foi aí que Joelson ficou sério. Vou te falar uma coisa. Você chegou aqui ontem e ficou parado na bomba 3 conversando sozinho por uns 10 minutos. Pensei que você tava no telefone, mas depois vi que você não tinha nada na mão. Achei esquisito, mas não quis me meter. O sangue gelou nas minhas veias. Comecei a questionar minha própria sanidade, mas tinha certeza absoluta de que tinha visto e conversado com o cara. Não era alucinação, não estava bebendo, não estava tomando remédio nenhum. Joelson viu que eu fiquei abalado e disse: "Olha, se você quiser, posso mostrar as câmeras de ontem. Gravamos tudo aqui por segurança." Fomos até a salinha onde ficam os monitores. Joelson puxou a gravação de ontem, no horário que eu tinha chegado. Ali estava eu, descendo do caminhão, indo até a bomba 3, e claramente conversando com alguém. Mas nas imagens só aparecia eu. Falando sozinho, gesticulando, como se tivesse alguém na minha frente. Mas não tinha ninguém. Senti um arrepio subir pela espinha. Nas imagens, eu estava conversando animadamente com o vazio, fazendo perguntas, esperando respostas. Em determinado momento, dava para ver que eu recuei, como se tivesse ficado assustado com alguma coisa. Depois voltei pro caminhão rapidamente. Joelson tava me olhando preocupado. "Você tá bem, cara? Quer que eu chame alguém?" Saí de lá completamente transtornado. Durante semanas, mudei minha rota e evitei aquele posto. Mas a curiosidade foi mais forte e voltei. Cheguei lá às 3 horas da manhã, como sempre, e adivinha? Lá estava ele de novo. Mesma posição, mesmo terno, mesmo olhar vazio. Dessa vez não tive coragem de me aproximar. Fiquei no caminhão, observando. Ele não se movia, não piscava, parecia uma estátua. Depois de uns 20 minutos, resolvi ir embora. Quando liguei o caminhão e olhei pelo retrovisor, ele não estava mais lá.
Isso continuou por meses. Toda vez que eu parava no posto, lá estava o cara. Sempre às 3 horas, sempre no mesmo lugar. Eu parei de falar com ele, parei de me aproximar. Só observava de longe e abastecia rapidamente. O mais perturbador era que às vezes eu tinha a impressão de que outras pessoas viam ele também. Uma vez, outro caminhoneiro que parou no posto ficou olhando na direção das bombas com cara estranha, como se tivesse visto alguma coisa. Mas quando perguntei, ele disse que não tinha visto nada. A última vez que vi o cara foi em setembro do ano passado. Cheguei no posto, olhei nas bombas e lá estava ele. Dessa vez resolvi fazer um teste. Peguei meu celular e tentei tirar uma foto. Na tela do celular, só apareciam as bombas vazias. Não tinha ninguém. Olhei com meus próprios olhos, o cara estava lá. Olhei na tela do celular, nada. Nessa noite, quando saí do posto, tive certeza de que algo estava muito errado comigo. Procurei um médico na semana seguinte, fiz exames, consultei até psicólogo. Tudo normal. Não havia explicação médica para o que estava acontecendo. O mais estranho é que depois daquela noite de setembro, nunca mais vi o cara. Continuo fazendo a mesma rota, paro no mesmo posto, no mesmo horário. Mas ele simplesmente sumiu, como se nunca tivesse existido. Até hoje não consigo explicar o que aconteceu. Sei que vi o cara, sei que conversei com ele, sei que ele estava lá. Mas as câmeras provam o contrário. Joelson jura que nunca viu ninguém. Outros frentistas do posto confirmam a versão dele. Nunca mais parei no posto às 3 horas da manhã. Mudei meu horário, prefiro chegar lá mais tarde ou mais cedo. Porque no fundo, tenho medo de que ele volte. E tenho mais medo ainda de descobrir que nunca saiu de lá. Isso aconteceu há uns 6 meses e até hoje não consigo tirar da cabeça. Sou caminhoneiro independente há 12 anos, faço principalmente fretes regionais, e sempre gostei de trabalhar sozinho. Prefiro as estradas de madrugada, quando o movimento é menor e dá para fazer um tempo melhor. A primeira vez que vi o cara foi numa madrugada de janeiro. Estava dirigindo numa rodovia que conheço como a palma da mão, dessas que cortam várias cidades pequenas. Eram umas 4 horas da manhã e estava chuviscando, aquela garoa chata que deixa o asfalto escorregadio. Foi quando vi ele parado no acostamento, com o braço levantado pedindo carona. Nada demais até aí, né? Sempre tem gente pedindo carona na estrada, principalmente de madrugada. Mas alguma coisa nele me chamou a atenção. Primeiro que estava vestido como fazendeiro, mas muito arrumado para estar pedindo carona àquela hora. Calça de brim escura, camisa xadrez bem passada, bota de couro. Parecia que tinha saído de alguma fazenda importante, não de alguém que precisa de carona numa estrada de interior. Reduzi a velocidade para dar uma olhada melhor. O cara era magro, devia ter uns 50 anos, cabelo grisalho bem penteado. Quando percebeu que eu estava diminuindo a marcha, abaixou o braço e ficou me olhando direto. Mas não era um olhar normal, sabe? Era como se ele estivesse me estudando, analisando. Não parei. Sei lá, bateu uma sensação estranha. Acelerei e segui viagem, mas pelo retrovisor vi que ele continuou parado lá, me acompanhando com o olhar até eu sumir na curva. Umas 2 semanas depois, mesma rodovia, horário parecido. Lá estava ele de novo. Dessa vez uns 20 quilômetros à frente do ponto onde tinha visto da primeira vez. Mesma roupa, mesma postura, mesmo jeito de me olhar. Isso já me deixou intrigado. Como é que o cara estava mais à frente se eu não tinha parado para pegar ele? Dessa vez parei. Baixei o vidro e gritei, e aí, precisa de carona? Ele se aproximou do caminhão sem pressa, com passos firmes. Quando chegou perto da janela, não falou nada. Só apontou para frente, na direção da estrada. Onde você quer ir? Perguntei. Ele continuou mudo, só apontando. Achei estranho, mas pensei que talvez fosse mudo ou tímido. Entra aí então, vou te levar até onde consigo. Ele subiu na cabine sem fazer barulho. Sentou no banco do carona e ficou olhando para frente, quieto. Tentei puxar conversa. Frio hoje, né? Essa garoa não para. Nada. O cara nem olhava para mim, só ficava encarando a estrada. Depois de uns 15 minutos, chegamos numa cidade pequena. Perguntei onde ele queria descer e ele fez a primeira coisa diferente desde que subiu. Apontou para a direita, numa rua que subia uma colina. Segui a direção que ele indicou e acabei parando em frente ao portão de um cemitério. Aqui? Perguntei. Ele acenou que sim com a cabeça, desceu do caminhão e caminhou em direção ao portão. Eram quase 5 horas da manhã e obviamente o cemitério estava fechado. Vi ele parar em frente ao portão e ficar lá, parado, como se estivesse esperando abrir.
Achei bizarro, mas cada um com seus problemas, né? Segui viagem e não pensei mais no assunto. O problema é que isso começou a acontecer direto. Toda vez que passava naquela rodovia, lá estava o cara pedindo carona. Sempre em pontos diferentes, sempre me reconhecendo, sempre querendo ir pro mesmo cemitério. E o mais estranho, mesmo quando eu passava direto sem parar, na próxima cidade eu encontrava ele de novo, mais à frente. Uma noite resolvi testar. Vi ele pedindo carona no quilômetro 340 e acelerei sem parar. Estava determinado a não dar carona para ele dessa vez. Segui direto por uns 50 quilômetros até um posto onde sempre paro para abastecer. Desci do caminhão, abasteci e fui pagar lá dentro. Quando voltei, quase tive um troço. O cara estava sentado no banco do carona, dentro da minha cabine. A porta estava trancada, eu tinha certeza absoluta disso. Sempre tranco quando paro em posto. Como é que você entrou aqui? Gritei, mas ele nem se mexeu. Continuou com aquela postura de sempre, olhando para frente. Senti um frio na espinha e um medo que nunca tinha sentido antes. Subi no caminhão tremendo. Escuta aqui, cara, como você entrou no meu caminhão? Silêncio total. Ele só apontou para frente, como sempre. Estava com tanto medo que nem questionei mais. Saí dirigindo só querendo me livrar dele. Levei ele até o cemitério da cidade seguinte, sempre o mesmo ritual. Ele desceu, caminhou até o portão e ficou lá parado. Dessa vez esperei uns minutos para ver o que ia acontecer. Ele ficou imóvel por uns 10 minutos e depois simplesmente sumiu. Não entrou no cemitério, não saiu andando. Simplesmente não estava mais lá. Comecei a evitar aquela rodovia, mas meu trabalho me obrigava a passar por lá pelo menos 2 vezes por semana. E toda vez era a mesma coisa. Às vezes eu via ele pedindo carona e passava direto. Mas no próximo posto ou na próxima parada, lá estava ele dentro da cabine. O mais aterrorizante era que ele nunca fazia nada além de ficar sentado ali, apontando para frente quando perguntava onde queria ir. Não falava, não se mexia, não fazia ameaça. Mas sua presença era perturbadora demais. Era como ter um cadáver sentado do meu lado. Uma vez tentei trancar todas as portas, fechar todos os vidros e não parar em lugar nenhum. Rodei a noite toda sem parar. Quando o combustível estava acabando e fui obrigado a parar num posto, adivinha? Lá estava ele, sentadinho no banco do carona como se nada tivesse acontecido. Tentei conversar com outros caminhoneiros sobre isso, mas ninguém nunca tinha visto o cara. Perguntei para os frentistas dos postos se conheciam um homem de meia idade que sempre pedia carona para ir ao cemitério. Nada. Era como se ele só existisse para mim. A situação ficou insustentável quando comecei a ter pesadelos. Sonhava que estava dirigindo e quando olhava para o lado, ele estava lá, me encarando com aqueles olhos vazios. Acordava em pânico, suando frio. Procurei um posto de saúde e contei pro médico que estava tendo alucinações. Ele me receitou uns calmantes e mandou fazer uns exames. Tudo normal. Mas eu sabia que não era alucinação. O cara era real demais, o cheiro da roupa dele, o barulho que fazia ao se sentar, o peso no banco. A última vez que vi ele foi há uns 2 meses. Estava voltando de uma entrega e já era quase de manhã quando passei pelo trecho onde sempre o encontrava. Lá estava ele, no mesmo lugar de sempre. Dessa vez não tentei fugir. Parei o caminhão e desci. Caminhei até ele com o coração disparado. Quem é você? O que você quer comigo? Pela primeira vez, ele me olhou diretamente nos olhos. Não falou nada, mas apontou para mim, depois pro caminhão, depois pro cemitério. Como se estivesse tentando me dizer alguma coisa. Fiquei uns minutos parado ali, tentando entender. Quando finalmente juntei coragem para chegar mais perto, ele deu meia volta e começou a caminhar na direção do cemitério. Dessa vez resolvi seguir ele. Caminhamos uns 2 quilômetros até chegar no cemitério da cidade. Ele parou na frente do portão, que estava aberto porque já era dia. Entrou e eu fui atrás. Caminhou por uns minutos entre os túmulos até parar em frente a uma sepultura simples. Li a lápide. Era um homem que tinha morrido num acidente de carro há 3 anos, na mesma rodovia onde eu sempre encontrava o cara pedindo carona. A idade batia, a descrição física também. Quando levantei o olhar para falar com ele, não estava mais lá. Nunca mais o vi depois disso. Continuo passando pela mesma rodovia, no mesmo horário, mas ele simplesmente sumiu. Às vezes fico pensando se ele só queria que alguém soubesse onde estava, que alguém visitasse o túmulo dele. Não sei explicar como ele conseguia entrar no meu caminhão ou como aparecia em pontos diferentes da estrada. Só sei que durante meses convivi com isso, e que depois que descobri quem ele era, nunca mais apareceu. Como se tivesse encontrado a paz ou sei lá. Até hoje,
Quando passo em frente àquele cemitério, diminuo a velocidade e olho pro portão. Parte de mim tem medo de ver ele lá de novo. Mas outra parte sente uma estranha tranquilidade, como se tivesse ajudado alguém a resolver alguma coisa que ficou pendente. Isso aconteceu numa madrugada de abril do ano passado e até hoje não consigo esquecer. Trabalho como caminhoneiro há 15 anos e sempre gostei de dirigir de noite, quando a estrada fica mais livre e dá para fazer um tempo melhor. Naquela noite estava voltando de uma entrega e tinha pela frente umas 6 horas de viagem. Era uma rodovia que eu conhecia bem, dessas que cortam várias cidades pequenas do interior. O movimento estava fraco, só uns poucos caminhões aqui e ali. Estava com o rádio PX ligado na frequência dos caminhoneiros, ouvindo as conversas dos colegas para não dar sono. Devia ser umas 3h50 da manhã quando comecei a escutar uma interferência estranha no canal. Aquele chiado típico de quando alguém vai falar, mas não sai voz. Pensei que fosse algum problema técnico e mudei de canal. Mas a interferência continuava em todas as frequências. Voltei pro canal principal e fiquei esperando. Às 4h15 em ponto, escutei uma voz feminina que me arrepiou inteiro. Socorro! Por favor, alguém me ajuda. Meu carro quebrou no quilômetro 287. Estou sozinha aqui. A voz era desesperada, cheia de medo. Dava para perceber que a mulher estava em pânico. Imediatamente peguei o microfone. Alô, estou escutando. Qual sua localização exata? Estou próximo do quilômetro 280. Silêncio total. A transmissão parou na hora. Tentei chamar de novo. Alô, moça, você está aí? Precisa de ajuda? Nada. Só o silêncio do rádio. Acelerei em direção ao quilômetro 287. Eram só uns 7 quilômetros à frente, chegaria lá em poucos minutos. Fiquei prestando atenção na pista, procurando algum carro parado no acostamento, algum sinal de que havia uma mulher precisando de socorro. Passei pelo quilômetro 287 devagar, olhando para os dois lados da pista. Nada. Não tinha nenhum carro parado, nenhuma pessoa. Continuei por mais alguns quilômetros, checando cada sombra, cada canto onde um carro pequeno pudesse estar escondido. Nada. Peguei o rádio de novo. Pessoal do canal, alguém escutou uma mulher pedindo socorro no quilômetro 287? Alguns caminhoneiros responderam que não tinham escutado nada. Achei estranho, porque o sinal tinha chegado bem claro para mim. Decidi parar num posto uns 20 quilômetros à frente. Desci para tomar um café e conversar com o pessoal. Encontrei 2 colegas caminhoneiros que conhecia de outras viagens. Contei sobre a transmissão e perguntei se tinham escutado alguma coisa. O Zé Carlos, que estava no posto, me olhou sério. Cara, que horas foi isso? Falei que tinha sido exatamente às 4h15. Ele trocou um olhar com outro caminhoneiro. Rapaz, você escutou a mulher do quilômetro 287? Gelei. Como assim? A mulher do quilômetro 287. Vocês conhecem ela? Foi aí que o Zé Carlos me contou uma história que me deixou de cabelo em pé. Segundo ele, há uns 5 anos uma mulher tinha morrido num acidente exatamente no quilômetro 287 daquela rodovia. Era de madrugada, ela estava voltando para casa depois de visitar a mãe no hospital quando o carro dela bateu numa árvore. O pessoal diz que ela ficou agonizando por horas antes de morrer, contou o Zé Carlos. Tentou usar o rádio do carro para pedir socorro, mas como era madrugada, não tinha quase ninguém na estrada. Quando acharam ela de manhã, já era tarde. Senti um arrepio subir pela espinha. E o que isso tem a ver comigo ter escutado ela hoje? O outro caminhoneiro, que até então ficou quieto, resolveu falar. Vários caminhoneiros já escutaram essa transmissão. Sempre no mesmo horário, sempre pedindo socorro no quilômetro 287. Mas quando a gente vai ver, não tem ninguém lá. Achei que estavam de brincadeira comigo. Vocês estão de sacanagem, né? Não acredito nessa história. Zé Carlos balançou a cabeça. Eu mesmo já escutei 3 vezes. Sempre às 4h15, sempre a mesma voz, sempre o mesmo pedido de socorro. Uma vez até chamei a polícia, mas quando chegaram lá não tinha nada. Decidi que era coincidência e que talvez fosse realmente alguma mulher com problemas no carro, só que em outro lugar. Terminei meu café e voltei para a estrada, ainda meio desconfiado da história dos caras. Umas 2 horas depois, quando estava chegando na próxima cidade, decidi testar. Diminuí a velocidade quando passei pelo quilômetro 287 de novo, agora no sentido contrário. Olhei o relógio, 6h30. Obviamente não escutei nada no rádio, mas alguma coisa me fez parar. Desci do caminhão e caminhei pela beirada da pista.
Foi quando reparei numa árvore meio torta no acostamento, com marcas antigas de batida no tronco. Na base da árvore tinha umas flores murchas, como se alguém tivesse deixado lá recentemente. Voltei pro caminhão com um sentimento estranho. Durante o resto da viagem, não consegui tirar aquela voz da cabeça. O desespero na voz da mulher parecia real demais para ser brincadeira. Quando cheguei em casa, não consegui dormir. Fiquei pesquisando na internet sobre acidentes naquela rodovia. Depois de muito procurar, achei uma notícia de 5 anos atrás sobre uma mulher de 34 anos que tinha morrido num acidente no quilômetro 287. O carro dela saiu da pista numa curva e bateu numa árvore. A matéria dizia que ela havia tentado pedir socorro pelo rádio do carro, mas só foi encontrada na manhã seguinte. Fiquei dias sem conseguir esquecer. Toda vez que passava por aquela rodovia, diminuía a velocidade no quilômetro 287 e ficava olhando para a árvore com as marcas de batida. Sempre tinha flores frescas na base, como se alguém da família ainda visitasse o local. Nunca mais escutei a voz no rádio. Passo por lá pelo menos uma vez por semana, sempre atento ao horário, mas nunca mais ouvi nada. Talvez tenha sido só uma coincidência estranha, alguma mulher com problema real em outro lugar que por acaso transmitiu na mesma frequência. Às vezes fico pensando se ela ainda está lá, tentando pedir socorro numa noite que nunca acaba para ela. Se de alguma forma ficou presa naquele momento de desespero, repetindo o último pedido de ajuda que fez antes de morrer.